Meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Na aula passada nós comentamos sobre a parte introdutória, a parte literária do livro de Esther e hoje nós vamos trazer um resumo sobre o capítulo 1 e o capítulo número 2, onde nós temos a destituição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Na verdade, nós encontramos nessa narrativa, nesse desfecho da história, nessa intriga, o agir de Deus para preservar o seu povo de uma situação de extermínio que poderia acontecer nesse tempo. O texto de Esther nos situa dentro da história. O texto vai dizer no capítulo 1, no versículo 1, né? E sucedeu nos dias de Assuero. Este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Então, o Império Persa dominava o mundo de então. Daniel, ele vai trazer o que? Uma revelação de uma interpretação de um sonho que Nabucodonosor teve, onde Nabucodonosor tem um sonho e ele não se lembra desse sonho e vai chamar os magos, os feiticeiros, os bruxos, e nós vamos ver que ninguém é capaz de revelar o que ele havia sonhado. Aonde a sentença era uma sentença de morte para todos os magos ali do Império da Babilônia. O qual essa notícia chega até Daniel. E Daniel, orando a Deus, Deus vai revelar a ele o sonho. Onde o sonho da estátua que Nabucodonosor ele sonha, a estátua da cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, e nós temos as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Então, na verdade, é uma revelação dos 4 impérios mundiais que surgiria. Daniel já estava vivendo e 3 ainda ia ascender. Então, nós temos aqui Deus revelando o oculto, o escondido. Deus que controla todas as coisas e conhece tudo. Então, a cabeça de ouro era o Império da Babilônia. E após esse império, Daniel diz que surgiria o quê? Um novo império que seria unido por 2 povos. Porque mostra o peito, mostra a força, né, do império e os braços que eram unidos pela junção de 2 povos. Nós vamos ver que no princípio os medos eles dominavam os persas. Porém, isso vai mudar com a ascensão de Ciro. Ciro vai conseguir subjugar o que? Os medos. Aonde os persas vai trazer o que? O domínio. Mas como havia o casamento ali do persa, o rei persa com a filha do rei dos Medos, nós vamos ver que
Ciro não vai matar ali o seu avô, mas ele vai dominar sobre os medos, aonde o império vai ser império o quê? Persa, tendo a supremacia sobre os medos. E no ano 538, Ciro vai adentrar na Babilônia e vai subjugar os babilônicos e aonde porá fim ao império ali dos caldeus. E surge esse novo império, o Medo-Persa, aonde no primeiro ano do seu reinado, Ciro vai estabelecer como governante da Babilônia o seu tio, o Medo, Dario. Dario era tio de Ciro e era o Medo. E, no caso, o povo, ele vai colocar sobre o domínio ali da Babilônia. É o que nós vamos encontrar ali no livro de Daniel. E um fato importante, segundo Flávio Josépo, disse que Daniel vai ser apresentado a Ciro e Ciro vai falar da profecia do profeta hebreu chamado Isaías, da qual Deus havia dito através dele que Ciro dominaria a Babilônia e faria um decreto para que seu povo voltasse para a sua terra, no caso para Canaã, para Jerusalém, para Judá. Então Ciro, quando ele ouve o que essa informação, ele fica ali admirado, ele fica assustado com esse acontecimento e quando vai surgir o decreto do povo hebreu voltar. Então depois de Ciro vai vir o que? Outros reis, Cambises, o seu filho, né? Tem Esmerdes, que vai ser assassinato, né? Não vai governar. Dario I vai reinar e depois de Dario vem Assuero. Então, Assuero é o quarto rei ali da dinastia dos persas. E esse Assuero vai reinar cerca de 20 anos, do ano 486 ao ano 645, aonde vai se desenvolver todo esse contexto do livro de Esther, ali na Pérsia. Então, quando ele começa a governar, nós vamos ver a sua prepotência, a sua arrogância e o seu plano, né, de expansionalismo, de domínio de outras nações. Então, no terceiro ano do seu reinado, ele vai fazer uma festa. E não é uma festa qualquer, é uma festa que dura 180 dias. 6 meses. Interessante que nessa festa eles chamam o quê? Os governantes, né? Os nobres do seu reino para participar dessa festa. Enquanto isso, a sua rainha Vashti também faria uma festa para as mulheres. Então nós vamos ver que o plano dele não envolvia somente os governantes, mas envolvia também as mulheres desses governantes para arquitetar esse plano de conquista de outros povos, outros lugares. Próximo desses 180 dias, ele vai abrir um espaço de 7 dias para que também os plebeus, para que os servos também participassem desse banquete ali no pátio do palácio. Então nós vamos ver aqui essa política, né, de querer demonstrar uma certa benevolência, mas no sentido não porque é bom, mas porque tem más intenções por trás. Só que nesse período de 7 dias, onde a bebida era livremente, nós vamos ver que ele se embriaga, né? E ele querendo mostrar a sua autoridade ali
para o povo, para os nobres, demonstrar o prêmio, né? No caso, expor ali a formosura da sua esposa. O texto vai dizer que Vasti, ela era belíssima, né? Uma mulher totalmente agradável aos olhos. Quem via ficava admirada de tamanha formosura que era essa rainha. Então ele queria expô-la, queria mostrar ali a sua autoridade, a sua supremacia. Só que o seu plano, ele vai ser ali, né, constrangido, né, diante da sua estratégia de revelar a beleza ali da sua mulher. Ele manda 7 eunucos trazê-la, mas Vasti se demonstra, né, uma mulher que não submete ao seu marido, ela não submete aos protocolos do reino, porque o rei tem toda a autoridade e uma ordem dada por ele deveria ser cumprida, deveria ser obedecida, e ela não submete. O texto não vai nos mostrar o porquê dessa recusa, né? Dessa rebeldia em querer, né, constranger o rei e não submeter ao que fora ordenado. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque com as suposições, né, não trazer histórias que não existem para demonstrar o que um procedimento, tentar explicar de algo que não está na Bíblia. É claro que quando o contexto histórico ele traz o esclarecimento, a gente pode usar, mas não nesse caso, né? Porque até então a Bíblia se cala em relação a isso. Mas mesmo estando embriagado ali, nós vamos ver que o rei, né, mesmo diante desse constrangimento que ele tem, ele se demonstra uma pessoa prudente, porque ele não toma uma posição imediata, mas ele espera os acontecimentos passarem, aí ele chama o seu conselho, né? Ele mostra que essa prudência de não tomar uma atitude no calor das emoções, no calor ali, né, do transtorno que está acontecendo, mas ele manda trazer os conselheiros para que não fosse ali errado diante de uma posição autoritária ou intempestiva que ele poderia tomar. Mas a pergunta dele é o que se deveria fazer. Então nós vamos ver que os seus conselheiros são muito sábios, né? Eles vão dizer que isso, né, seria um mau exemplo para as mulheres, né? Isso também demonstraria o que? Uma falta de obediência para com o rei, a quebra de protocolo, onde o Vasti vai ser destituída do cargo, porque isso trouxe uma discussão dentro da família que virou um transtorno, né, de uma crise nacional que estava acontecendo aí por causa dessa atitude
desse ato ali de Vasti, né? Porque se a intenção era mostrar o que a sua autoridade era estabelecer um plano de expansão, um plano de conquista de outros lugares, e ele não estava conseguindo estabelecer autoridade dentro da sua família, como que ele estabeleceria autoridade sobre um reino se ele não governava nem a sua casa? É sobre isso que a Bíblia também fala, né? Que o obreiro ele tem que governar bem o seu lar, a sua casa, para que ele possa governar a igreja do Senhor. Então, se a pessoa não tem autoridade em casa, não tem o bom exemplo em casa, ele não serve para ter autoridade sobre a igreja. A igreja. Mas acabando essa festa, ele vai colocar em ordem o seu plano. A história vai dizer que houve a batalha entre os gregos e os persas, a batalha de Salamina, no ano 480, onde os gregos vão destruir totalmente a frota marítima ali dos persas, né? E essa campanha, esse plano de Assuero, né, foi um desastre para os persas. Houve um grande fracasso ali, e ele volta para a sua terra cabisbaixo, né, ali amargurado de uma grande derrota que eles tiveram ali contra os gregos nessa batalha. Então, mas no 7º ano, o texto vai nos dizer que ele sente o que é a solidão, a falta de Vasti, né? Ele havia destituído, mas o homem não foi chamado para viver só. E ele sente essa falta, essa questão de proximidade ali com alguém, né? E foi orientado pelos seus conselheiros a buscar uma nova rainha, aonde ele vai decretar, mostrar a sua beneficência, porque ele não vai procurar uma nobre, mas ele vai mandar buscar entre o Império Persa donzelas que fossem jovens e virgens, para que passasse por uma seleção, para que fosse escolhida, para que fosse a substituta ali de Vasti, ali no seu império. Então, esse concurso vai ser escolhido as mulheres, e cerca de 1 ano houve a preparação. Mas próximo ao palácio do rei havia um homem chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, que havia criado a sua prima, que era órfã de pai e mãe. Então Mardoqueu criou Hadassa, a sua prima, como filha. E ele vai inscrevê-la nesse concurso, né? Ela também vai ter um nome persa, né? Não sabemos se esse nome vinha antes ou foi dado ali devido à inscrição nesse concurso, né? Esse nome Esther, que significa estrela, mas também a variação da palavra Aster vem de uma divindade ali do Império Persa. E ela vai ser orientada a não revelar a sua cidadania, a sua origem de judia, né, de hebreia, porque até então nós sabemos, né, o texto, a história vai nos dizer que a rainha tinha que ser alguém que fosse da nacionalidade ali do rei, ou se não, fosse uma princesa de outro país, mas que se fizesse aliança, né, da qual essa aliança traria algumas vantagens para ambos os reinos, para que houvesse essa união. Mas não era o caso ali desse concurso. Por quê?
porque foi chamada pessoas, mulheres de todo o império. Então qualquer uma podia se inscrever, né? Então ele fala para ela não mostrar o que é a sua origem, né? E nós vamos ver que Esther, ela é obediente a essa orientação de Mardoqueu, ela se mantém fiel, né, aquilo que foi estabelecido, que foi proposto para ela, e ela caiu nas graças do rei, e ela foi escolhida, o quê? Como a substituta ali de Vasti dentro do império dos persas. E essa escolha, nós vamos ver que nesse tempo determinado foi uma escolha, né, da qual Deus vai usar o que? Essa mulher, para que ela seja o que? Um instrumento de salvação. Podemos usar essa expressão para o seu povo, porque uma sentença de morte para os judeus, ela foi substituída por um novo decreto que os judeus poderiam, né, lutarem contra os seus inimigos e também matá-los, né? Então nós vemos aqui o que? A providência de Deus em preparar no tempo oportuno uma mulher para que tivesse no centro da sua vontade, dentro do império ali da Pérsia, para ser alguém que fizesse a diferença em benefício do seu povo. Então que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, porque Deus tem os seus propósitos, meus irmãos. E se nós confiarmos a nossa vida inteiramente nele, nós sabemos que todas as coisas cooperarão para o nosso bem. Então até uma próxima oportunidade, até um próximo dia, Deus assim permitindo, fique na paz do Senhor.